Em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil, exibiremos 3 vídeos que apresentam alguns personagens importantes da nossa história, como a Imperatriz Leopoldina, Dom João VI, José Bonifácio e Dom Pedro I, para contextualizar os fatos que antecederam a emancipação política do país, e que o grito de independência ou morte foi só um dos capítulos dessa saga, que contou com várias batalhas, como a de Genipapo, da Cabanagem, da Balaiada e de 2 de Julho. Que se façam as eleições dos deputados para representarem o Reino do Brasil nas Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes em Lisboa. O pomo está maduro, colhe-o já, senão apodrece. Nem todo mundo no Brasil ficou satisfeito com a independência. A província do Grão-Pará, formada pelos estados do Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia e Tocantins, tinha sólidas relações com Portugal. Por isso, a autoridade de Dom Pedro I não foi aceita de imediato. O Grão-Pará só aderiu no dia 15 de agosto de 1823. Mas a insatisfação popular foi só aumentando. A independência não trouxe benefícios para a vida dos paraenses. Eles estavam muito distantes e abandonados pelo imperador. Em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono e a situação ficou ainda mais difícil. Daí surgiu a Cabanagem, um dos maiores conflitos da nossa história. A revolta mobilizou toda a província entre 1835 e 1840. Dizem que até 40% da população de 100 mil habitantes do Grão-Pará morreu nas lutas. A cabanagem recebeu esse nome porque a maioria dos rebeldes morava em cabanas humildes às margens dos rios. Indígenas, comunidades de africanos, brancos pobres, todos queriam melhores condições de vida. A elite latifundiária se aproveitou do movimento, pois também estava insatisfeita com o autoritarismo do governo regencial. A rebelião começou no dia 7 de janeiro de 1835. Liderados pelos irmãos Francisco e Antônio Vinagre, os cabanos tramavam a tomada do poder com a invasão da cidade de Belém. Encontraram a chance perfeita na estreia de uma peça no Teatro Providência. Na tribuna de honra estava o presidente da província, Lobo de Souza. Enquanto a população assistia à apresentação, os rebeldes ocuparam pontos estratégicos da cidade. Tomaram o quartel e o palácio do governo. Várias casas foram invadidas e o caos se espalhou. O presidente da província foi assassinado, assim como o comandante das armas e outras autoridades. 3 homens entraram para a história como os presidentes cabanos. Félix Clemente Malcher foi o primeiro deles. Aclamado pelo povo, ainda que se identificasse mais com os interesses das elites. Ele era um rico fazendeiro aliado do cônego Batista Campos, redator do periódico local O Paraense, ferrenho defensor dos ideais liberais. Porém,
Para os irmãos Vinagre e seus seguidores, Malcher passou a trair a causa do movimento. Jurou fidelidade ao imperador, o menino Pedro II, até que chegasse à maioridade, e buscou vantagens pessoais, contrariando os ideais da cabanagem. Por isso, 1 mês e meio depois, foi deposto e executado pelos ex-companheiros. Francisco Pedro Vinagre foi o segundo presidente cabano. Assumiu em 21 de fevereiro de 1835. Ele declarou que reconhecia o poder do império e tentou controlar os ânimos dos rebeldes. Mesmo assim, poucos meses depois, o governo regencial enviou a Belém o Marechal Jorge Rodrigues para ser o novo presidente da província e negociar o fim da revolta. Francisco Vinagre acatou a autoridade de Rodrigues, o que desagradou a maioria dos cabanos, porque o novo presidente era português de nascimento. Eles também temiam represálias e, por isso, os mais radicais fugiram para o interior, levando armas e munições. Foi assim que a vila de Vigia foi assaltada pelos cabanos. Autoridades, militares e moradores se refugiaram em um depósito conhecido como Trem de Guerra. Apesar de terem se rendido, todos foram executados. Esse foi o mais violento episódio da cabanagem. Por isso, o Marechal Rodrigues ordenou a prisão do ex-presidente cabano Francisco Vinagre. O irmão dele, Antônio Vinagre, liderou uma batalha sangrenta que durou 9 dias. Belém foi novamente tomada pelos revoltosos, mas Antônio morreu na invasão, deixando os cabanos sem comando. Foi quando Eduardo Angelim tomou as rédeas e tornou-se o terceiro presidente. Ele criou um governo republicano independente, mas as tretas entre os cabanos deram brecha para a reação das forças imperiais. O regente Diogo Antônio Feijó mandou navios de guerra do Rio de Janeiro e mais de 3.000 soldados. No comando, o brigadeiro Soares de Andréa, que foi indicado para a presidência da província. Acuado, Angelim fugiu para o interior com seus homens. Foi capturado e se rendeu. Outros grupos escaparam subindo o rio Amazonas e resistiram até 1840, quando foram cercados em Maués. Se renderam ao saber da anistia decretada pelo governo imperial. A cabanagem representa a mobilização do povo da região norte contra a opressão. Um movimento que levou muitas vidas, mas deixou para sempre a lembrança da luta dos cabanos pelos ideais de igualdade e justiça social. Se 7 de setembro é a data que marca o Grito do Ipiranga, 2 de julho representa a consolidação da independência do Brasil. Nesse dia, no ano de 1823, os baianos botaram as tropas portuguesas para correr daqui definitivamente. Em 1822, a Bahia era um importante entreposto comercial. Exportava açúcar, algodão, tabaco e outros produtos agrícolas. Nessa época, o tráfico de pessoas escravizadas movimentava a economia da região. Dos 765 mil habitantes, mais da metade eram mulheres e homens negros. O estopim da primeira fase da guerra foi quando Portugal tirou o oficial baiano Manuel Guimarães do cargo de comandante das armas em Salvador e botou no lugar dele o português Inácio Luiz Madeira de Melo, fiel a Dom João VI. Toda a cidade se revoltou e as lutas começaram. Nesse combate surgiu a primeira mártir da guerra, a freira Joana Angélica, que morreu tentando impedir a invasão do Convento da Lapa. Apesar de todos os esforços, os brasileiros foram subjugados e fugiram para o recôncavo baiano. Várias cidades da região foram aderindo à independência, inclusive Cachoeira, que se tornou o centro da resistência contra a dominação portuguesa. Por isso, o comandante Madeira de Melo mandou suas tropas, mais de 3.000 homens, enfrentarem a população à bala. A reação veio do futuro Visconde de Pirajá, Joaquim Pires de Carvalho Albuquerque, conhecido como Coronel Santinho, que formou um exército popular de quase 1.500 soldados. A ele se juntou o Batalhão dos Periquitos, assim chamado por causa da cor verde das suas fardas. Era comandado por José Antônio da Silva Castro,
o Periquitão. Aliás, que vem a ser avô do poeta Castro Alves. Em 28 de outubro de 1822, chega à Bahia o general francês Pierre Labatut, enviado do Rio de Janeiro para comandar o exército pacificador. Por onde passou, reuniu homens, armamentos e provisões. Labatut reforçou as tropas com centenas de homens negros escravizados, o que desagradou e muito os proprietários de terra. Aqueles que se juntaram ao batalhão sonhavam com a alforria ao fim da guerra. Em 8 de novembro, começou a Batalha de Pirajá. Conta a lenda que o exército português atacou e o major Barros Falcão ordenou para o corneteiro Luiz Lopes tocar a retirada urgente. Não se sabe se por erro ou de caso pensado, ele mandou o toque de avançar cavalaria a degola. Os portugueses ficaram confusos e recuaram. O corneteiro foi o herói da batalha. Na mesma época, o segundo tenente português João das Botas, partidário da causa brasileira, comandou as embarcações da chamada Flotilha Itaparicana. Com habilidade e criatividade, o marinheiro da Independência deu cobertura para o exército pacificador. Foi quando Dom Pedro contratou um almirante escocês para combater à frente da esquadra brasileira. Thomas Cochrane brilhou nas guerras napoleônicas, mas o cara era meio mala. Saqueou a cidade de São Luís e roubou um navio brasileiro, porque achou que o cachê dele estava barato. Apesar de tudo, sua atuação foi fundamental para a vitória brasileira. O coronel José Joaquim de Lima e Silva assumiu o comando do exército pacificador no lugar de Labatut. Ele adentrou a cidade de Salvador e ordenou a rendição dos portugueses. Pessoas do povo combatiam com as tropas: vaqueiros, caboclos, indígenas e quilombolas. Maria Filipa foi uma delas. Sabe-se que era pescadora e capoeirista. Em Taparica, formou um exército de mulheres armadas apenas de facões, galhos com espinhos e muita inteligência. Algumas delas atraíram os soldados portugueses, enquanto outras atearam fogo aos navios. Chegaram a queimar 42 naus. Já Maria Quitéria cortou os cabelos, vestiu-se de homem e, com a alcunha de soldado Medeiros, foi lutar no campo de batalha. O pai dela a desmascarou, mas por sua coragem e habilidade ganhou o respeito da tropa. Continuou na guerra com os voluntários do príncipe Dom Pedro. Em 3 de junho, houve novo ataque contra as trincheiras ocupadas por Madeira de Melo. Salvador já estava sitiada e bloqueada por terra e por mar, com o fechamento da cidade e da entrada de suprimentos, deixando as tropas esfomeadas. No dia 13 de junho, Cochrane ataca a esquadra portuguesa. Diante da penúria, Madeira de Melo decide deixar a capital. Na manhã do dia 2 de julho de 1823, com a retirada da frota portuguesa, os baianos, comandados por Lima e Silva, entraram vitoriosos na cidade de Salvador. Essa guerra foi longa e sofrida. Durou 21 meses. Milhares de pessoas perderam a vida. Houve mais mortes por doença e fome do que por bala. Mas os independentes da Bahia mostraram seu valor, expulsando definitivamente as tropas portuguesas para nunca mais voltarem.